Oi, pessoal do Camarão. Bom dia, tudo jóia? Queria trazer uma discussão com vocês hoje, tá? Uma discussão sobre. Estava nessa semana com uma dúvida e eu resolvi compartilhar essa dúvida com dois grupos de produtores aqui do Ceará. A dúvida era a seguinte: alguém já vendeu camarão, né? Entregou via aérea direto lá para a região centro-sul do país, no Brasil, um grande poder aquisitivo, né? Então a gente fazemos parte dessa escola de camarão e, como uma escola de agronegócio, nós ficamos muito preocupados com o cenário atual, o preço de tabela do camarão, como isso interfere em todo o nosso sistema de produção. Como a gente está agora na Semana Santa e como a gente poderia ficar após a Semana Santa. Então, eu resolvi fazer esse exercício. E esse exercício simples, para a gente facilitar na matemática aqui dos números, você primeiro imagina a gente trabalhando com a tabela anual, né, sem a flutuação que temos no comércio atual, né, que você tem aí na sua fazenda, e o preço, eu simulei um preço que fosse pago aí para você de R$ 35. Isso significava o quê? R$ 45 o preço lá para o seu cliente e R$ 10 para uma logística para chegar nesse cliente. Então, esse era o nosso cenário que montamos. E esse cenário ele foi inspirado no meu processo de produção e comercialização, né? Na primeira vez que eu fui vender o camarão, iniciou a pandemia, começou aquele processo de ficar em casa, todo mundo, e eu tentei pegar uma lista de clientes, de pessoas conhecidas, né, para tentar entregar em casa através do celular. Eu fazia a lista e me conectava no processo de produção com a fazenda, preparava as embalagens de 1 quilo e entregava para esses clientes que estavam em casa. Então, assim que eu fiz sobreviver a essa pandemia, e hoje eu tenho essa minha tabela anual, não é a tabela do corretor, do comprador, né? Então, eu imagino que esse ano eu devo trabalhar com a tabela de R$ 29 o quilo. Tá? Então, só para exemplificar, né? A minha escala de produção e comercialização não é igual à sua, né? Cada produtor sabe, tem o seu processo ali de produção e comercialização. Então, eu tenho 2 pacotes, cada um com 1 quilo, camarão ali um pouco maior, 16, um pouco maior que 16 gramas, e o preço a R$ 70. Tá? Então, nessa inspiração, eu comecei a questionar, né? E fiz essas perguntas lá no setor. Como o bolso do produtor sofrendo, é difícil a gente buscar algumas melhorias no nosso agronegócio e coloca a nossa condição de risco ainda maior. E essa que é minha preocupação aí como escola de camarão. Então, o objetivo é a gente tentar melhorar o nosso processo de comercialização, mas deixar ele atrelado ao processo de produção. No final, temos que ter um processo de venda, porque isso é que sustenta qualquer negócio no mundo, e a comercialização ela tem que estar atrelada à produção. A minha preocupação principal é com a saúde do nosso sistema, mas essa saúde ela parte lá do bolso do produtor até chegar no camarão. Então a gente não pode perder. Esse é o cenário de preocupação. A gente tem um risco, como já falei lá, do preço, a gente até sabe mais ou menos ali o comportamento, né, que está essa semana, que pode estar na próxima, após o carnaval, deve baixar R$ 1 ou ficar por ali no mesmo patamar, né? Mas e a saúde do camarão? Essa é a minha preocupação. Tá? A gente já fez alguns é, conteúdos, e até você pode ir lá assistir na página da Escola de Camarão no YouTube. Tá? Temos diversos tipos de conteúdo explicando essa preocupação, o porquê que a gente tem essa questão de trabalhar com isso bem atrelado à gestão da saúde do camarão, porque nessa incerteza a gente não sabe quando que pode surgir algum problema maior de saúde, aonde, qual o problema, como é o problema. Então, a gente trabalha no modelo de administração com essa gestão de risco. E aí, nesse processo, com essa preocupação e com essa situação da tabela que a gente exemplificou aqui dos preços,
eu fiquei estudando e imaginei, pô, a gente teria que ter o produtor, um meio de transporte e o consumidor. No nosso exemplo, a gente utilizou para facilitar os bares e restaurantes que estão aí na região centro-sul do país. Tá? E aí, a primeira coisa que eu fiz, né, ao colocar essa dúvida nesses dois grupos, foi escutar alguns colegas, né, e aí eu fui buscando essas respostas e começando a compreender como que poderia ser feito o negócio. Tá? Produtor, transporte e o consumidor. Então eu fui atrás da questão do transporte. Passei o dia ontem estudando isso, buscando, e aí encontrei uma empresa conceituada no mundo de logística. Tá? Marquei uma reunião, tive uma reunião com essa equipe de logística, expliquei a ideia. Tá? Eles trabalham com o modal aéreo como a principal solução para essa ideia, para essa questão. Essa é uma empresa alemã que tem mais de 100 anos no mercado, explicaram lá todo o processo, todo o histórico, mas o resumo aqui da história. Nesse cenário que eles acreditam ser super viável, tá? O camarão chega lá no destino com rapidez, com segurança, em perfeitas condições, né? Fresco, como se estivesse saindo ali da fazenda direto para a mesa do consumidor. Então, ele teria uma solução de ponta a ponta. Tá? Camarão da fazenda direto para os bares e restaurantes lá da região Centro-Sul que teria condição de pagar por esse produto. Tá? Então, bom, eu já vi que teria um processo intermediário definido, essa solução já tem. E aí eu fui atrás, bom, e o consumidor? Eu fui também pesquisar, pô, tem 1.380.000 bares, restaurantes no Brasil, e quando a gente foca lá na região Centro-Sul, que tem uma capacidade de pagamento maior, a qualidade ainda melhora. Então, bom, existe consumidores para isso, existe o transporte para isso, mas aí eu voltei, né, no nosso exemplo simples aqui, tá? Hipotético. Nossa questão do produtor. E aí, o produtor é você que está me escutando aí, né? O exemplo foi simples, né? Mas será que você já pensou quanto tempo você aguenta ainda para conviver com esse processo de comercialização que todo dia você fica reclamando aí dos corretores, dos atravessadores, da queda de preço? Você fica mendigando o preço do camarão. Parece um mendigo, né? O preço do camarão chora, uma choradeira danada. Será que a gente não poderia mudar essa frequência para uma questão mais positiva? Então, essas perguntas que eu gostaria de trazer para vocês. Né? Porque eu sei da dor, né? Cada um sabe a dor aí no seu bolso, né? E essa dor, cada um sabe, né? Eu sei que é uma solução difícil, né, para esse problema, mas como é que você está a administração da sua fazenda, do seu agronegócio do camarão, né? Você está preocupado ali só com o preço de tabela do camarão? Está preocupado com o sistema de produção, com os custos, com os riscos que nós estamos comentando, né? Com o recurso humano que está escasso também, né? Além do financeiro, do dinheiro que está com uma escassez grande, tá? Então, esse vídeo é para trazer essa discussão. Tá? A gente, como uma escola de agronegócio, escola de camarão, a gente fica preocupado com esse cenário. E sabemos que a gente precisa adotar um modelo de administração com essa gestão de risco, do risco do preço, mas principalmente com a incerteza ali da saúde do nosso processo produtivo, tá? A saúde do nosso agronegócio do camarão. Então, teoricamente, nesse meu exemplo, pelo que eu pesquisei, pelas reuniões que eu tive, tem solução. Você está aí com o camarão, com o seu produto, nós teríamos um modal aéreo para o seu camarão sair da sua fazenda e ser entregue lá na porta do restaurante, de um bar, restaurante no Centro-Sul, e teríamos que buscar esses consumidores. Então, a solução teórica existe. Tá? Eu não sei o tamanho dessa dor que está em você, que cria uma necessidade de você se movimentar. Tá? Nós estamos trazendo essa reflexão, tá? Para você pensar e a gente ver de que forma a gente pode continuar ajudando nesse tema específico. Tá? Para mais informações, a gente tem lá, é interessante tu assinar lá, acompanhar o trabalho
que a gente tem na Escola de Camarão lá no YouTube, né? Eu convido vocês a assinarem o canal, acompanharem, tá? E aí era isso que eu gostaria de trazer com vocês, tá? Muito obrigado.